Tá querendo começar um grupo de teatro na sua igreja, mas não sabe como? Tá querendo retomar o grupo de teatro na sua igreja, não sabe como? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: se você receber um chamado, nem que você faça sozinha no começo, nem que você comece com monólogos, nem que você é próprio diretor, ator, produtor do seu do seu monólogo. Então, é, às vezes a gente precisa criar uma reputação do ministério, sabe? Quando você está começando, as pessoas não acreditam muito, duvidam da sua capacidade ou do próprio ministério, né? Que ainda tem algum tipo de preconceito nos dias de hoje. Tem muita gente que acha que teatro é muita brincadeirinha, né? Muito risinho. Então, você vai ter que criar uma reputação, né? Para isso, você vai ter que fazer um bom trabalho inicial, né? Sério, uma boa apresentação, sozinha ou com um grupo pequeno, para que vocês possam provar o valor do Ministério Teatral, né? Isso vai acontecer, tá? É uma coisa até natural, o ser humano é assim, né? As pessoas muitas vezes não acreditam na gente, nem naquilo que a gente tem a oferecer, a menos que a gente prove. Então a gente vai lá e prova, né? Eu já estive sozinha em ministérios onde eu precisava de muita gente para ajudar, e as pessoas que estavam ajudando, elas não estavam querendo estar ali, sabe? E eu percebi. E aí eu falei com o pastor que eu preferia cuidar sozinho do que ter essas pessoas que não estavam interessadas em estar ali. Eu percebia. E eu fiquei sozinha um tempo nesse ministério, até que Deus começou a tocar no coração. Não, não era nem teatro, tá? Era um ministério infantil. E Deus começou a tocar no coração de outras pessoas, outras meninas que eram do grupo jovem comigo. Viam que eu estava sozinha ali no ministério e vieram me ajudar. Então, assim, e com o amor no coração, porque o Ministério Infantil você tem que ter. Primeiro você tem que gostar de criança, né? Você não vai ficar no ministério para cuidar da criança, não é isso, né? A gente tem que amar aquilo ali, né? Qualquer ministério dentro da igreja, você se identifica porque você ama aquele ministério. Então, eu fiquei sozinha. E orava a Deus, para que Deus me enviasse pessoas para ajudar, e Deus enviou muita gente que queria estar ali, que amava e que se identificava com aquilo. O teatro é a mesma coisa, qualquer outro ministério dentro da igreja é a mesma coisa. Então, se você tiver que começar sozinho um grupo, ou tem 3, ou tem 5, vai e faz, né? Procura uma peça que seja uma peça simples, não uma peça muito sofisticada, muito cheia de entradas e saídas, de cenas e longa. Começa com uma coisa simples, objetiva, que passa uma mensagem bacana, que tem a ver com o seu público da sua igreja, né? Ensaiem bastante, leiam um texto, decorem um texto, façam marcação de cena, tudo isso é processo criativo, né? Vejam quanto tempo vocês têm entre o início dos ensaios e a apresentação, para que você tenha condições de ensaiar a peça para poder apresentar, né? Você não vai querer errar lá no altar, na frente de todo mundo. Então, para você fazer algo bem feito, você precisa de tempo, né? É assim em qualquer ministério, né? O louvor, a pessoa, o cara que toca bateria, ou que toca guitarra ou teclado, ele precisa de um tempo para aprender aquela letra. Não é chegar e falar, não, toca aí. Não é assim, né? Pode até ter as exceções à regra, mas no geral a maioria não vai fazer toca aí, a pessoa vai tocar. A pessoa precisa de um tempo para ela ensaiar. Na coreografia é a mesma coisa, né? Você acha que o pessoal vai dança aí, não é assim. E no teatro não é diferente. No teatro não é apresenta aí, não é assim. Você tem que ter um tempo. Então você, sei lá, e você tem um tempo, você é um mês, e a sua peça é uma peça simples, vai ensaiar 2 vezes na semana, 2 horas cada vez. Porque você vai definir pelo teu texto quanto tempo você precisa de ensaio, para decorar texto, o pessoal tem que decorar o texto, depois você tem que marcar eles na cena, depois você tem que fazer a peça toda do início ao fim para cronometrar quanto tempo demora, depois você tem que inserir figurino, maquiagem, cenário, adereços, tudo isso. E aí no final aquela apresentação geral, lá, um ensaio geral onde você vai ver, ajustar os pequenos detalhes para a apresentação. Então, para começar um grupo de teatro, basicamente é isso. É muito importante que você não desista, assim, gente. As pessoas acham que o ministério chato é um ministério fácil. Não é. É cansativo. Ensaio cansa. Repetir cena cansa. Aí você erra, tem que começar tudo de novo. Cansa. Às vezes decorar o texto cansa, né? Mentalmente. Cansa de várias maneiras. E as pessoas acham que é fácil, mas não é. Acham que é brincadeira, mas não é. Outra coisa que eu aconselho também. Ensaie sem a presença de pessoas que não são do teatro. Por quê? Porque às vezes a pessoa não vai entender o que está acontecendo ali.
e ela pode interpretar errado, né? Pode ver alguma brincadeira, alguma coisa, e aí vai surgir os boatos, o teatro é só brincadeira, não é? Então, peça com toda educação, se você estiver ensaiando na igreja, né? Você vai ter autorização do seu pastor para estar naquele espaço, peça com toda educação para que a pessoa se retire dali, fala que vocês estão ensaiando uma peça e que é uma surpresa para a igreja, que se ela poderia se retirar, mas que ela está convidada a assistir a peça no dia tal, 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 hora tal, com toda a educação. E tem esse momento só com o seu grupo, só as pessoas de teatro. Ah, mas o fulaninho quer ver para dar palpite, ele é do grupo? Então por que ele vai dar palpite? Quer dar palpite? Entra pro grupo. Entra pro grupo. Aí você dá palpite. Entende? O papel do diretor, e às vezes o diretor é também o líder do grupo do ministério, é ver essas coisas todas, tá? Quanto tempo vai precisar para ensaiar e ter essa noção, porque você não pode, tipo, vamos apresentar assim de qualquer jeito, improvisa na hora. O público provavelmente não vai perceber improviso, mas é muito perigoso o improviso, porque o improviso, ele deixa todo mundo em cena, assim, num estado de alerta e a pessoa pode perder a concentração, perder o foco. Por quê? Porque eu não sei o que esperar do outro. Não sei o que ele vai falar. O que ele vai falar? Ele vai falar qualquer coisa. A gente está improvisando. O improviso é muito legal na comédia. Por quê? Porque o improviso na comédia, se ele der certo, foi ótimo, vai todo mundo rir. Se ele der errado, vai todo mundo rir também, porque deu errado. Então o improviso é muito bom para uma peça que é comédia. Mesmo assim, tome cuidado com o improviso. Tome cuidado, porque o improviso, eu acho que é, pra mim, na minha opinião, o último recurso. É imprevisível, pode atrapalhar, pode fazer a cena ficar muito engraçada, muito divertida, ou pode ser um desastre. Então, não faça isso assim, se você está começando um grupo, se você quer passar, como eu falei, fazer uma peça bacana, passar uma mensagem para a igreja, mostrar que o trabalho é sério e ganhar reputação. Não comece com improviso, porque o improviso pode te prejudicar, tá? Eu sou Luísa, do Ministério Arena de Cristo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e vou falar uma outra coisa pra você. No nosso site, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, nós temos 9 apostilas gratuitas para você baixar, entendeu? Imprimir, distribuir, fazer o que você quiser com a apostila, mas principalmente compartilhar com o seu grupo, ler as apostilas, estudar e passar pro seu grupo. Tem muita técnica, tem muita dica, tem 5 apostilas só com peças teatrais. Então é só você entrar no nosso site e baixar, tá disponível gratuitamente, tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.